Então, boa tarde a todos, obrigada por se manterem aqui conosco. Nós temos 113 participantes dessa reunião aqui desse Meet, excluindo o Pablo e o Alencar, então são 110 pessoas. Muito obrigada pela presença de todos. Eu sou a professora Camila Gasparim, mestre em Educação, professora do IFSC Chapecó. O Alencar, que trabalha comigo aqui, também está junto conosco nessa reunião. Ele é professor de física, há muitos anos tive a honra de que fosse meu professor, e é doutor em termodinâmica pela USP, e aí temos conosco o nosso palestrante, muito obrigada, Pablo, pela presença, Pablo Palacios Ávila, que é mestre em física pela USP e doutorando em física pelo Institute of Quantum Computing, da University of Waterloo, onde eu tive a honra de fazer o Schrödinger's Class em 2017, tive contato com essas oportunidades, e aí eles tiveram a imensa gentileza de nos ceder o Pablo por um tempinho. Muito obrigada, Pablo, pela gentileza de estar conosco, e é importante a gente ressaltar como essas iniciativas, essas oportunidades são importantes, né? Não é todos os dias que os nossos alunos e, enfim, os brasileiros têm uma oportunidade como essa. Então, muito obrigada, Pablo. A palavra é sua e desculpa novamente a demora. Tá. Obrigado, Camila. É um gosto para mim, poder apresentar uma coisa para vocês que meio que faz parte do que eu faço, e minha tentativa aqui é meio usar o que eu sei para fazer uma explicação nem tão profunda enquanto aos conceitos teóricos, mas o suficiente que eu acho para vocês terem uma ideia desse mundo tão assim complexo, aparentemente, que é computação e física quântica. Meio que já o nome de física quântica fica meio assustador no começo. Meio que uma das coisas que eu queria começar era saber, eu queria saber de vocês. Então, aí foi que falei com a Camila, e a Camila me falou que tem muita gente aqui que faz programa técnico em computação. Então, meio que pensando nisso, eu virei os slides para esse foco. Então, vamos começar com uma coisa para quebrar o gelo. E para isso, eu queria mostrar essa foto aqui. Essa foto aqui, se alguma vez vocês já viram essa foto é um cabo subaquático, que tem por todo lado. Tem por todo lado aí no mar, e que, no fundo, é uma fibra ótica com um monte de proteção, mas uma fibra ótica mesmo. Por que eu falo disso? Por que eu falo da fibra ótica? Bom, acontece que essa comunicação que a gente está tendo agora mesmo entre vocês e eu, acontece por causa de esse efeito de comunicação que fornecem as fibras óticas. Então, se vocês olharem esse site aqui, vocês podem ver que tem um monte de rede de fibra ótica subaquática no mundo todo. Então, tem um monte de cabos indo de um país para outro, de um continente para outro, ligando as comunicações no mundo todo. Então, meio que, se vocês olharem por aqui, deve ter algum cabo que vai desde o Brasil até o Canadá. Tem um monte deles que vão de um continente a outro, que vão aqui no mesmo continente sul-americano, e que vão pelo Atlântico, pelo Pacífico, e enfim, vão pelo mundo todo, levando a internet a vocês. Então, a gente tem a fibra ótica, que transmite a internet que vocês usam agora. Essa internet aí é feita através de um meio pelo qual vocês transmitem, ou seja, a informação chega a vocês transportada na fibra ótica, mas o que é transportado aí é um laser. O laser é a luz que fornece essas comunicações entre aquelas duas partes, o Canadá e o Brasil, e manda um monte de zeros e uns, pulsos elétricos, pulsos de luz, ligado ou desligado. Tá ok? Então, mas o laser já é uma invenção, é um produto da quântica. O laser tem a ver com os níveis atômicos.
sempre que vocês forem ouvir de níveis atômicos, transições, enfim, isso é mecânica quântica. Então, vamos fazer aqui a análise. Fibra ótica, internet, laser. Então, não seria muito arriscado afirmar que a internet é quântica, né? A gente usa o laser, usa uma invenção da quântica que você bota na fibra ótica para mandar a internet pelo mundo todo. Vocês podem imaginar que a física quântica não é tão próxima de vocês, mas é. E é muito mais do que muitas vezes a gente pode entender no dia todo, porque usa coisas que já parecem normais, né? Mas não é a única coisa onde a física quântica é utilizada, né? A mecânica quântica também é, por exemplo, o GPS. O GPS é o sistema que todo mundo agora usa para chegar de um ponto para outro, vai no telefone, bota aí o Google Maps e procura um endereço para chegar de um lado para outro, né? Os satélites, que fazem parte do sistema GPS, estão no espaço e eles precisam estarem sincronizados muito bem. O problema é que tem efeitos físicos, nem tão assim quânticos, como a relatividade, que fazem que eles possam perder a sincronia. Então, para isso, eles precisam de estar com uma precisão muito alta, e para isso é que se usam relógios atômicos. Os relógios atômicos, basicamente, é um relógio baseado em uma propriedade quântica, em particular, a estrutura atômica do césio. Como que vai a ideia? Meio que assim. O relógio é basicamente uma forma de contabilizar o tempo que passa de um fato para o outro. Então, pode ser areia passar pelo relógio de cima para baixo, pode ser o tempo que demora o pêndulo de um lado para o outro, e assim. Então, você precisa de uma referência de tempo. Por exemplo, você pode pegar seus dedos da mão, colocar aqui no pescoço e cronometrar o tempo que demora cada pulsação do seu coração. Mas fica meio preciso ou não, porque você poderia fazer isso meio sossegado, tranquilo, bem na hora de você levantar da cama, ou poderia fazer isso depois de fazer uma corrida ainda no quarteirão. É diferente, né? Um caso você vai ter mais tempo entre a pulsação e a outra, e no outro vai ser muito mais rápido. Então, é uma referência não confiável. O que é confiável? O que é repetitivo? O que dá para achar no mundo todo? Átomos. Você tem átomos no corpo todo, em qualquer parte. Na sua pele mesma, você tem um monte de átomos de carbono, que são os mesmos do que você tem, do que eu tenho aqui, do que posso achar no lápis, no grafito do lápis, e no diamante. Então, o átomo é uma coisa que é repetitiva, que sempre vai ter igual, não importa de onde que você consegue ele. O césio foi a proposta que se achou mais conveniente para fazer uma referência de relógio. Então, aí, com essa estrutura, você pode medir quanto que demora a transição de um nível para outro, na hora de você excitar ele com uma onda eletromagnética, e você consegue uma referência de tempo muito boa, única e repetitiva, nas vezes que você deseja. Então, você pode usar o GPS depois, todos eles ficam sincronizados, e você pode fazer uma triangulação e determinar a sua posição precisa no mundo todo. A mecânica quântica também é o transistor. O transistor é um aparelho que ficou muito útil, porque levou à construção dos microprocessadores, que são o coração do computador hoje, né? Então, meio que queria falar isso para vocês entrarem em contato com a mecânica quântica e ficarem alertas de que a mecânica quântica não é tão afastada assim do uso diário. Bom, vamos falando um pouco das coisas da mecânica quântica. Primeiro falando de uma outra coisa, que é a luz. A luz, até o final do século XIX, a luz poderia ser muito bem considerada uma onda eletromagnética. Ou seja, uma onda que nem uma onda que você consegue num lago onde você joga uma pedra e gera umas frentes circulares, mesmo efeito. Ou poderia ser também uma partícula. Se vocês já ouviram a história do
dos fótons e aquele nome que dão para que a luz está formada por pacotes, meio que vão entender onde que estou apontando. Então, a gente tem uma dicotomia entre que é uma onda e uma partícula. O que é na hora? Bom, a história é meio confusa e começou no século XX. O século XX foi uma época em que a física teve muitos avanços muito importantes, termodinâmica, eletromagnetismo, por exemplo. Tem uma teoria da eletricidade e o magnetismo muito boa, muito sucedida no fato de você determinar muito bem os efeitos que têm a ver com as ondas eletromagnéticas, o magnetismo, como que eles se relacionam, e muito mais coisas que vocês poderiam falar depois com Camila, mas a física daquela época foi uma física com muito sucesso. Mas teve coisas que alguns consideravam que eram probleminha, né? Nem coisas serem tão assim. Um deles era o problema que depois foi chamado de catástrofe do ultravioleta. O que aconteceu? Os corpos, todos os corpos, pelo fato mesmo de eles terem uma temperatura, eles emitem um monte de, vamos dizer, cores. Por exemplo, o Sol. O Sol tem uma temperatura muito alta e ele emite um espectro parecido com aquele que vocês olham aqui. Esse aqui. Então, esse espectro, eles te indicam quanto que você emite no comprimento de onda, ou seja, na cor. Isso, no eixo X vocês veem isso, e no eixo Y vocês olhem quanto que de energia que é emitido naquele comprimento de onda. Então, vocês veem que tem um pico no visível e depois decai. O problema é que, com as teorias da época, o único que conseguia para enxergar era uma curva que ia para o infinito. Então, como que a teoria de agora explica que na região visível a radiação deveria ser infinita, mas não é, porque nas curvas experimentais você olha que tem pontinhos aqui que ficam bem nesse comportamento com pico, nem divergente, nem que vai para o infinito e nunca acaba. Tem um pico, mas não dava para enxergar isso na época. Aconteceu que chegou um físico chamado Max Planck e ele falou: vamos fazer um truque matemático. O que fosse se, ao invés de ser um monte de luz chegando, esse monte de luz fosse formada por um trenzinho de pacotinhos? Era um truque matemático para ele. Ele nem imaginava as consequências disso. Ele só fez isso como um truque matemático para ver se as equações davam certo. Mas aconteceu que não era tão assim. Segundo a proposição do Max Planck, se fosse desse jeito, se ele fizesse essa contagem de pacotinhos e fôssemos imaginar quantos fótons existem em uma lâmpada de 60 watts, a gente poderia falar de que, levando em conta o tamanho desses pacotinhos propostos pelo Planck, a gente conseguiria 20 milhões de trilhões de fótons por segundo sendo emitidos pela lâmpada. Então, dá para imaginar aí quanto que isso, em termos de pacotinhos, quanto monte de pacotinhos estariam sendo enviados na hora de você ligar a lâmpada. Bom, qual que é a história agora? Será que existe um fóton no dia de hoje? Bom, a primeira evidência foi tida pelo Einstein. Einstein, apresentando um trabalho que depois levou ele para o Prêmio Nobel, no 1921, ele demonstrou experimentalmente que você poderia usar a luz com um certo comprimento de onda para arrancar elétrons de metais. Esse efeito de você arrancar elétrons do material e levar para uma corrente, esse efeito foi conhecido como efeito fotoelétrico, que é o mesmo efeito que, por exemplo, você poderia usar, que vocês já usam desde que eram crianças, no controle do televisor, né? Vocês têm um controle do televisor que você aperta botões e faz alguma coisa no televisor. Esse efeito é o efeito fotoelétrico na sua base original. Então esse efeito
levava em conta pacotinhos de energia do valor proposto pelo Planck. Se você levava em conta, esse efeito era quanta corrente você gerava era proporcional à energia de cada fóton liberado, seguindo a ideia do Planck. Tempo depois, já com novas fontes de fótons individuais, que basicamente são fontes de luz bem leve, normalmente você faz um experimento. Se você tivesse um divisor de feixe, ou seja, um semi-espelho, uma placa de vidro que você deixa passar uma parte e uma outra parte refletida, um semi-espelho mesmo. Se fosse onda, se a luz fosse onda, a gente deveria ter sempre uma divisão perfeita entre os dois feixes. Ou seja, tem um feixe, eu partilho ele em duas partes e mando para cada detector. Se fosse onda, sempre deveria ter uma medição, né? Mas se fosse fóton, ou seja, um pacotinho, ou vai para um lado ou vai para outro lado. Nem sempre vai para os dois lados. Então, usando as fontes de fótons individuais, ou seja, aquelas fontes de fótons de luz bem baixa, deu para ver que o efeito era esse aqui. Não liguem pelos picos aqui, só enxerguem esse valor aqui no zero. Esse valor no zero é o que a gente está interessado. Ou seja, nesse pontinho você deveria ter uma coincidência. Coincidência é o valor que vocês enxergam no eixo Y, e você pode olhar para o tempo zero, ou seja, o tempo que a gente está interessado, que a gente deveria ter uma boa coincidência, ou seja, chegou nos dois detectores ao mesmo tempo. Mas não foi assim. Não foi assim. As coincidências foram muito baixas, ou seja, ao invés de ter uma detecção na mesma hora dos dois detectores, eu consegui que pegou um ou no outro, mas não ao mesmo tempo. Então, tem alguma coisa na luz que faz ele ser mesmo quântico. Então, parece que o Planck não estava meio que sem entender o que havia achado. Ele fez um truque matemático e na hora final ele achou que não era tão assim. Mas a história não acaba aqui. A história é mais enrolada ainda e bem confusa. Tem outro experimento bem interessante que é o experimento de fenda dupla. O experimento de fenda dupla não tem jeito. É onda ou não é onda? Se você tem duas fendas pequenas e você manda um monte de partículas, elas vão encaixar de um lado no outro. Ou pela faixa 1 ou faixa 2. Não tem lugar a uma coisa distinta. Mas se fosse onda, as ondas são frentes que vão por uma porta ou outra. Elas saem como essas frentes circulares e fazem um padrão de interferência. Esse padrão aí de manchas na parede é um padrão bem conhecido e um fato que delata você como onda. Então não tem jeito. É onda, vai ter padrão. Não é onda, vai ter um monte de manchas e acabou. Então, vamos fazer a mesma coisa com o experimento anterior. Vamos mandar luz muito fraca e vamos ver o que acontece. O que passaria se formos enviar fótons e colocamos detectores nos duas portas? Dá para perceber algum efeito? A coisa é meio confusa, porque o que foi achado foi que as partículas, mesmo sendo enviadas de um em um tempo bem longo, formavam um padrão. Mas como pode acontecer isso? Ou seja, estou mandando fótons um a um. Era um padrão de interferência se estou mandando fótons de um a um. Não tem jeito. Ou seja, estou mandando... É como que se nenhum pegasse uma pistola e fosse disparar por um buraco ou outro. Não tem jeito de que a bala que atirei primeiro e a bala no segundo, elas façam uma coisa meio maluca, né? Como que dá para ter uma padrão de interferência? Para aí, alguma coisa acontece aqui. Então, para onde que vão os fótons? Bom, dá para imaginar que ou tem 50% de chance de ir para cima, ou 50% de ir para baixo. Então, o que acontece aqui? De algum jeito, as duas possibilidades interferiam entre elas. Então, foi para cima, foi para baixo, mas mesmo assim, deu para elas interferirem.
E o que acontece se eu coloco um detector numa porta ou outra e vamos enxergar o que foi? Saiu por aí ou por outro? Então, vamos fazer de novo, atirar cada vez e vamos pegar. Cada vez que eu atiro, vou enxergar detector 1 ou detector 2. Não tem jeito. Ou seja, nem que o experimento do divisor de feixe ou vá para um lado ou vá para o outro. Aí não tem jeito de escapar, né? O problema é que, na hora de eu fazer isso, você repete o mesmo efeito que eu estava tendo anteriormente com uma fenda, como divisor de feixe. Vai para um ou para o outro. Ou seja, volta a ser a coisa que a gente estava medindo antes. É partícula, mas na hora que eu não mexo, não faço nada, é onda. Aquele resultado foi como se diz em português? Bem surpreendente, bem fascinante, porque deu para entender um comportamento muito interessante acontecendo com os fótons. Mas a história não ficou só com os fótons. A dualidade onda-partícula, que é o fato mesmo que a gente acabou de descrever com os fótons, acontece também com os elétrons. No 89, se fizeram um experimento de difração de elétrons, em que fizeram a mesma coisa. Enviar elétrons um a um para enxergar o que acontecia na parede onde eles chegavam. E deu para ver que eles também faziam interferência. 10 anos depois, na Viena, fizeram um experimento com uma molécula de fullereno, que é basicamente uma bola de carbonos. E deu para ver a mesma coisa. Então, a dualidade de onda-partícula não está restringida só aos fótons, mas às coisas muito pequenas, vamos dizer. Temos um comportamento de onda que está presente em tudo o que a gente está medindo. Bom, tudo, no entanto, seja pequeno, né? Então, essa dualidade de onda-partícula foi uma parte das coisas que a gente conforma como as regras de ouro da mecânica quântica. A gente tem duas regras, que já viu agora com a luz. A partícula vai se comportar como se estivesse lá ou aqui, ao mesmo tempo. Tudo bem, vai ficar como onda. Mas vai ficar como onda sempre que não mexa com ela. Sempre que não mexa ela para nada. Porque na hora que eu medir, regra número 2, vou ter incerteza de medição. Ou seja, se eu medir, vou quebrar, vou destruir aquele fenômeno e vou ter uma onda de novo. Então, mecânica quântica tem essa dualidade como coração. Vou ter uma superposição, se eu deixo ela sem mexer, ou vai ter uma incerteza se eu medir. E isso aqui é o coração do computador quântico, que eu vou falar daqui a pouco. Computador quântico. Vamos falar de computador de novo. Mas para isso, vou falar um pouquinho dos computadores, só para vocês terem uma ideia. Eu acho que os computadores são uma coisa que vocês já mexeram bastante na vida toda. É basicamente o aparelho que vocês usam todos os dias. Computador, também o telefone de hoje, é basicamente um computador. A base do computador é basicamente uma caixa preta. É uma caixa onde eu não sei o que acontece dentro, mas faz alguma coisa cada vez que eu mando um monte de informação. Se eu mando números, ele pode me botar o resultado. Seja uma conta, uma soma, bota no Excel um monte de números e bota o resultado que eu estou procurando. De repente, as notas de vocês no exame, posso botar no navegador o endereço da página que eu gosto de visitar e o computador vai me montar a página que eu estou procurando. Posso escrever uma mensagem para uma pessoa que eu gosto, que eu quero, que eu estimo. E o computador vai mandar para o destinatário. Então, o computador é um processador de informação. E foi assim desde que começou. E a gente está falando de muito tempo atrás. De repente, o mais evidente foi o computador de agora, mas também tem o computador do centro de pesquisa, que como são os supercomputadores, que fazem um monte de operações complexas e que meio que fica mais para os grupos de pesquisa, para eles fornecerem tempo de uso, para fazer um monte de contas bem complexas, que não daria para fazer com um computador comum.
Já os computadores antigos, esses, como aqui, que ocupavam uma sala toda, são também uma forma de computador que a gente usava no começo. O Abaco meio que quizá, que de repente fica um pouco fora dessa contagem, mas também eu menciono ele por uma razão de que é uma caixa preta que faz contas. E isso é importante aqui. Agora, vamos falar do computador mesmo na hora que ele funciona. Vou falar de novo do transistor. O transistor aqui é bem importante na história. O transistor, a gente já falou que conforma o coração do computador, que é o microprocessador. O microprocessador, ele funciona porque tem um monte de transistores que basicamente são portas. São portas que fazem uma distinção entre um zero e um, que basicamente é um ligado ou desligado. Esses zeros e um são o que a gente conhece como bits. Tudo que tem a ver com a computação tem a ver com bits, zeros e um. Um monte de ligado e desligado na hora. Tá ok. Tá ok, até aqui, tudo bem, tudo tranquilo. Vamos agora fazer uma coisa. A parte seguinte do processo da computação tem a ver com uma coisa que, de repente, vocês já viram anteriormente, mas não sei se vocês perceberam que tem a ver com a computação. Vocês se lembram disso? Teve um curso de lógica no ensino médio que você já viu esses operadores de lógica, né? Conjunção, disjunção, condicional. Só será verdadeiro quando ambos P e Q forem verdadeiros ao mesmo tempo. Tem um monte de relações que ajudam a gente a estruturar um conjunto de proposições lógicas, né? Que trabalham com duas opções, verdadeiro ou falso. Essa lógica vem de tempo atrás, aí na época dos gregos, e na época do Aristóteles. Essa aqui é a lógica aristotélica. Isso aqui tinha um propósito? Bom, a gente resolveu que daria para dar um bom propósito para os fins da computação. Porque a gente poderia renomear esses valores de verdadeiro e falso para ligado e desligado. Isso foi o que deu lugar à lógica booleana. A gente tem ligado e desligado para fazer os operadores lógicos. Que tem aqui o NOT, por exemplo, que é o negação, o NAND aqui, que é o disjunção, o NOR, que é o conjunção, e assim, mais importante, a gente tem um monte de operadores lógicos. Os operadores lógicos dão lugar a uma coisa ainda mais complexa, que são portas lógicas. As portas lógicas permitem fazer circuitos aritméticos, construir uma matemática, construir uma aritmética, uma máquina de fazer contas. E tudo isso com um monte de chaves de portas aí que fazem 1 e 0, que faz ligado e desligado. Um monte de bits fazem aritmética básica. E quando você embutir um monte de transistores no microprocessador, você constrói a matriz do computador. Esse aqui é a história do computador. Tem um transistor que permite criar os bits dão lugar à lógica booleana. A lógica booleana dá lugar a circuitos aritméticos, as portas lógicas, e as portas lógicas são o coração do computador. Mas acontece alguma coisa aqui com o nosso amigo transistor. Acontece que, nos anos 80, mais ou menos, uma pessoa chamada Moore, ele predisse uma regra, que basicamente ele falou: a tecnologia está avançando muito rápido, basicamente a gente está duplicando o número de transistores que dão para embutir num microprocessador, e cada ano a taxa está aumentando, meio que está se duplicando, né? Vocês conseguem enxergar aí os antigos modelos de processador que existiam, o Intel 404, o Motorola 6800, mais para frente o Pentium 2, Pentium 3, e assim por diante. Agora a gente estamos aqui em 2018, bom, falta ainda, mas até o 2018 a gente tinha o Core i7, o Apple A12X, quad-core, Core i7, e assim. Esse aqui é
a progressão dos processadores que foram saindo no mercado. E a gente dá para ver que tem uma tendência. Uma tendência a eles estarem crescendo nessa reta, né? Uma reta imaginária que dá para traçar aqui no meio. Aqui no meio, dá para ver. Então, se a gente for aumentando os anos, com o tempo a gente ficaria quase numa quantidade de, quanto que é isso? 50 trilhões de transistores embutidos no microprocessador. Interessante, né? Mas acontece que a gente não pode seguir nessa procura de embutir mais e mais e mais. Porque tem um limite físico. Você não pode ficar mais e mais pequeno sem você levar em conta que os efeitos físicos quânticos podem estragar a sua estrutura. Ou seja, posso fazer uma analogia. Imagina que você tem duas mangueiras que transportam água. As mangueiras, elas ficam muito mais pequenas, muito mais com paredes muito mais finas, mas vai chegar uma hora que a parede vai ser tão fina assim que vai vazar a água de um lado para o outro. Quando vaza, bom, falando em termos de corrente, o vazamento vai estragar a sua lógica de ter zeros e um e assim. Então, não dá para fazer seguir essa tendência sem pensar num limite. Então, a gente está aqui meio que embutindo mais e mais núcleos juntos para fazer meio que levar mais poder de computação, meio que tentando lutar com esses limites físicos. E assim como surgiu a informação quântica. A informação quântica é um conjunto de duas coisas. A mecânica quântica, que serve para a gente ter uma explicação dos fenômenos que forem saindo, o laser, MRI, não sei como que é o nome em português, mas é a ressonância magnética que você pode utilizar para tirar imagens do corpo. O laser, por exemplo, que a gente já falou, que tem um lugar muito importante na hora de fazer comunicações. E também tem um monte de teoria da informação, que tem a ver com todo esse processamento e essa sequência de fatos para você ter um computador, como eu falei, transistor, lógica e tudo isso. Se você converte esses dois campos, você tem a informação quântica, que permite enxergar uma possibilidade de usar os fatos da mecânica quântica para fazer esse processamento de informação que você está falando agora. Então, vamos falar de bits quânticos. Ou seja, a gente vai falar de uma versão dos bits que a gente já falou anteriormente, mas numa versão quântica. Isso aí deu lugar para o bit quântico, que é o qubit. Mas o qubit, pelo fato de ele ser quântico, vai trazer de volta as regras da mecânica quântica que a gente já falou, que é superposição e é incerteza. Superposição quer dizer que você pode ter L nem só em 0 ou 1, mas uma mistura dos dois casos. Ou seja, tentem imaginar, tem um 0, tem um 1. Tenho faixa 1, faixa 2. Vou por um, vou por outro. Não é que vou por um, vou por outro. Eu vou passar pelas duas faixas e vou ter uma interferência, vou ter uma superposição. Superposição e interferência aqui é a mesma ideia. Superposição não é o fato de ser este ou aquele, é ter os dois fatos ao mesmo tempo. E essa ideia, meio que a princípio pode ser meio confusa, porque não dá para ter uma noção clara, partindo da nossa lógica cotidiana. A mecânica quântica briga muito com a nossa lógica. E isso aí que pode levar a coisas meio confusas. Vou tentar aqui fazer uma explicação para vocês terem uma ideia mais clara. Eu acho que a Camila já falou da luz. A luz tem uma polarização. Basicamente, são um monte de campos que flutuam em um monte de direções, verticalmente, diagonal, horizontal e assim, né? E se você colocar um aparelho chamado polarizador,
Ele basicamente uma placa de um material que deixa só passar a luz que estão vibrando em uma direção. Vamos dizer aqui um polarizador na direção vertical. A luz que vai passar pelo polarizador vai sair já vertical, ou seja, o polarizador vai ser como um filtro para deixar somente a luz que flutua na vertical passar. Tá ok, então isso aí é um efeito da luz. A luz pode ter uma polarização vertical, mas se eu virar o polarizador 90 graus, ele vai ter uma polarização horizontal. Se eu virar um ângulo distinto, pode ter uma polarização num ângulo qualquer. Tá. E o que é que acontece se depois aqui eu coloco mais um polarizador? Vamos dizer, vamos colocar um novo polarizador aqui. Igual quanto a este aqui. Se eu boto um polarizador nessa parte aqui, do mesmo jeito que está colocado aqui no primeiro caso, vamos ter que a luz toda vai passar. Ou seja, esse polarizador deixa passar luz vertical e vou colocar aqui que só tem luz vertical. O que vai sair é luz vertical, não tem jeito de dizer outra coisa. Se eu virar o polarizador aqui num ângulo, vamos virar 90 graus, vou colocar ele num ângulo 90 graus em relação ao eixo da luz vertical. Então, vai ser meio que um X, né? Não sei se vocês estão olhando minha câmera, mas tem um X. Tem a luz que vai flutuando assim, e o polarizador que deixa passar essa luz que vai em horizontal. Então, meio que vai fazer como uma trava, não vai deixar passar a luz nenhuma. Agora, a coisa distinta se a gente for colocar a luz, passar por um polarizador em diagonal. Porque se lembra que como se comportam os vetores dão para descompor eles um ângulo ou outro. Então, você vai ter sempre, desde que o polarizador na segunda parte não seja horizontal, você vai deixar sempre alguma coisa passar. Estou meio falando essa coisa aqui da polarização para vocês terem uma ideia de que ser vertical ou vertical polarizado ou horizontal polarizado não é uma coisa que é isto ou aquilo. É uma coisa que sempre vai ter que passar alguma coisa pelo polarizador, desde que não seja ortogonal. Ortogonal é essa segunda polarização. Não sei se aqui fica muito claro ou fiquei meio mais enrolado. Mas a polarização é um fato que permite explicar isso que acontece aqui. A luz não está sempre numa polarização ou outra. Está numa sobreposição deles. Estão, nesse caso, vertical, horizontal, se fossem diagonal. Aí meio que fiquei meio confuso. Mas isso aqui, vocês também poderiam ver como se fossem vetores. Se você tem um vetor que aponta para cima e um vetor que aponta para a direita, vamos dizer, você tem a resultante que está na diagonal. Na diagonal, você sempre pode descompor de novo na vertical, na horizontal. Mas o que foi? Se é diagonal, tem uma parte que é vertical e uma que é horizontal? Sim, é assim como funcionam os vetores. Os vetores, eles podem se descompor sempre. A luz é um vetor mesmo, nesse sentido. Então, aí meio que eu deixo você com essa ideia. Que a sobreposição é uma coisa que vocês já mexeram com eles desde que mexeram com vetores. E os vetores, a luz trabalha com vetores porque o campo é um vetor mesmo. E por que isso é importante? Por que o fato de eu seguir as regras da mecânica quântica é importante? Porque as regras permitem construir um circuito quântico formado por portas quânticas. E esses circuitos quânticos, eles podem ser usados em algoritmos quânticos que permitem realizar operações com grandes vantagens em relação aos computadores clássicos. E é aí que tem a fortaleza do computador quântico como proposta. O computador quântico permite conseguir operações muito mais poderosas do que poderiam ser conseguidas com um computador clássico, que vai chegar uma hora que vai ter um limite. Um exemplo importante que eu gostaria de falar é, por exemplo, a fatoração. Vocês poderiam fatorar o 21 facilmente. 21, aí eu poderia falar 3 por 7, 3 vezes 7. 65, 13 vezes 5.
E assim por diante, tem um monte de operações. Meio que aqui fica mais complexo, né? 56.153. Tá, aí é 233 vezes 241. Tá, vocês podem imaginar quanto que é isso aqui? Esse número aqui, grandão aqui, esse aqui. O computador sofreria bastante para descompor esse número gigante em dois fatores primos. Ou em geral, em fatores primos. Acontece que algoritmos de fatoração clássicos, eles levariam um tempo de 10 a logaritmo de n a um meio, ou seja, vai escalar exponencialmente. Não deixem de se enrolar por essa notação, basicamente uma forma que a gente tem de calcular ou estimar crescimentos, basicamente um crescimento exponencial. Acho que não dá para falar muito mais do que crescimento exponencial, né? Acho que a pandemia já acostuma muita gente aos comportamentos exponenciais. Mas acontece que os algoritmos quânticos, eles permitem gerar algoritmos quânticos que permitem fatorar esse número gigante aqui num tempo logarítmico. Crescimento muito mais desacelerado quanto o exponencial. Ou seja, esse aqui n tem a ver com o número o tamanho do número. Aqui o tamanho cresce muito rápido com o número. Mas o logaritmo tem um crescimento bem mais sossegado quanto esse aqui. A fatoração tem uma importância muito grande se a gente for falar da criptografia. Nos protocolos de criptografia hoje usados, eles usam fatoração de números gigantes para gerar algoritmos de criptografia. A criptografia permite você realizar operações seguras nos bancos, nas transações econômicas, no cadastramento na internet, quando você vai ligar na sua conta do e-mail, do Facebook. A criptografia faz parte muito relevante na hora de você segurar seus protocolos. E a base da criptografia tem muitas vezes a ver com a fatoração. O algoritmo de Shor, por exemplo, o Peter Shor, ele propôs um algoritmo que faz essa fatoração num tempo bem baixo, no 94. E esse é, por exemplo, uma das maneiras em que posso dizer quão poderosa que poderia ser a computação quântica. A gente tem muitas versões para fazer um computador quântico. Tem átomos, tem fótons, spins e circuitos supercondutores. Tem um monte de versões. A gente só tinha o transistor, e daí saíam os computadores. A gente tem aqui um monte de transistores quânticos que dá para construir. Tem átomos, tem fótons, como eu já falei aqui, boa parte da apresentação. Tem os spins, que são propriedades magnéticas dos elétrons, e propriedades de materiais supercondutores, que são uma tecnologia de condução de portadores de carga. Então, tem muita proposta, e que depende que a gente use um ou outro. Depende de qual que é primeiro que vai conseguir vários requisitos, que seja escalável, ou seja, você quer um sistema que dê para embutir um monte deles num processador mais ou menos pequeno. Você precisa que ele seja simples de manter, porque os efeitos quânticos, ou seja, aquele efeito de você ter comportamento de onda ou partícula, o processo de passar de onda para partícula é conhecido como efeito de decoerência. A decoerência é o efeito em que você se desquantiza, perde a mágica quântica. E você não quer ter a decoerência estragando a sua quântica. A sua quântica é a base do computador quântico e você precisa dele se manter. Mas para manter isso, muitas vezes o que a gente faz é esfriar muito o sistema. Esfriar os circuitos, esfriar os átomos. E isso meio que pode ser complicado, né? Você não gostaria de ter um computador aí com um tanque de hélio líquido, né? Ficaria muito bem difícil de trabalhar e de manter. A computação quântica seria útil não para você ter um computador no seu escritório. A ideia não é isso. Não vai por aí. Mas vai sim para o fato de você ter supercomputadores quânticos em que você vai ter peças quânticas que vão fazer as suas contas muito mais simples e fazer protocolos de comunicação quântica e fazer um monte de protocolos que já falei que
a gente poderia falar depois, que fornecem essa potência, esse poder da mecânica quântica para fazer operações muito mais complexas do que seriam feitas com o computador clássico. A mecânica quântica também daria lugar para fazer simulação quântica, ou seja, por que a gente usaria computadores comuns para estudar as moléculas, estudar o comportamento dos materiais? Ou seja, estudar comportamentos quânticos com um computador clássico fica meio pouco intuitivo para um computador clássico. O computador quântico, no entanto, ele já fornece uma matriz quântica que dá lugar para fazer simulações quânticas, porque já o fato mesmo do aparelho é quântico. Isso aqui daria muita importância para pesquisas feitas nesses campos aqui. Finalmente, gostaria de falar uma coisa, que o caminho traçado aqui, o caminho tracejado até aqui, que teve a ver com revoluções quânticas. A primeira revolução quântica teve lugar no século XX, no começo e parte da metade, que teve a ver com como que os primeiros padres da mecânica quântica conseguiram várias invenções, o laser, o LED, as imagens e as tecnologias para poder explicar os microprocessadores, a eletrônica do silício que a gente usa hoje. A mecânica quântica teve lugar graças a eles. A gente sempre trabalha como a gente fala muitas vezes, aos ombros dos gigantes. Eles foram os que inventaram a quântica, ou que fizeram parte da construção da mecânica quântica que faz parte de hoje nas nossas vidas. Mas a primeira revolução quântica teve a ver com achar as regras que governam a realidade física, as regras que governam o nosso mundo de um jeito muito mais poderoso. A informação quântica, já agora, ele faz uso das regras da mecânica quântica para dar um monte de aplicações que poderiam revolucionar a nossa vida. Se a gente for pensar no começo, já o laser faz parte das nossas vidas para fazer possível essa comunicação entre vocês e eu. A comunicação quântica faria parte da segunda revolução quântica, que é como usar esses avanços para poder trazer novas tecnologias, mais bem-estar para o pessoal e muito mais avanços tecnológicos. Eu gostaria de terminar mostrando essas fotos aqui, que basicamente são um experimento que a gente faz na hora de pesquisa. Eu pesquiso, brinco muito com lasers, um monte de vezes eu falo que meio que falar de mexer com mecânica quântica é meio complicado de falar, né? Muitas vezes o que eu falo é que eu brinco com lasers. E é bem divertido, na verdade. É divertido e dá para estar de perto com muita coisa física que você pode tocar mesmo. Você pode mexer, pode ver o que acontece na natureza realmente. E isso aqui é uma das coisas que me apaixonaram muito. Como que eu posso usar como que eu posso olhar a natureza de um jeito em que eu posso mesmo predizer, estudar, saber o que acontece no mínimo nível de conhecimento. Eu estou aqui no Instituto de Computação Quântica na Universidade de Waterloo. Eu deixei aqui esse slide aqui porque parte da comunicação institucional. Esse aqui é o local onde eu estudo. Basicamente, é um instituto que conecta muitos programas da Universidade de Waterloo, sejam de física, química, matemática, engenharia elétrica e assim, um monte de programas unidos numa só procura, o computador quântico. Ou como que a gente poderia se aproximar para isso? Eu invito vocês a visitarem o site, tem o Facebook também, redes sociais. E eu gostaria de convidar vocês a esse evento aqui, que o CCIS, que é uma escola de criptografia quântica para estudantes jovens de escola de ensino médio, assim. Eu acho que poderiam falar mais disso com a Camila, que já teve contato com o IQC, e poderia dar um melhor contato para vocês poderem participar desses programas que são muito legais, e eu recomendo muito. E gostaria de terminar com esse slide aqui bonito,
em que mostra que, como a mecânica quântica tem um monte de caras, cada uma delas fazendo parte do que a gente usa hoje. Muito obrigado pela paciência, pelo tempo e pelo interesse. Eu gostaria de resolver suas dúvidas e, novamente, muito obrigado vocês, muito obrigado, Camila, pela oportunidade. Muitas graças. E, bom, fica com vocês. Eu indico fortemente também esse programa que o Pablo indicou, do QCCIS. É uma inscrição bastante simples, precisa ter um nível de inglês intermediário, pelo menos ali, e precisa de uma carta de recomendação de professor, que eu sempre dou para os meus alunos, né? Ele é talvez um pouco menos acessível a alunos que não tenham passaporte, não tenham visto, precisem de bolsa para ir, né? Porque por mais robusto que seja o financiamento das instituições, sempre a gente esbarra numa questão de valores, né? Eu também quero dizer que esse lugar onde o Pablo estuda é um dos lugares mais legais que eu já tive. É uma Disneylândia de física, assim, é maravilhoso. Para começar, a estrutura do prédio é fantástica, é muito linda, e ele tem toda uma forma, porque geralmente nós vamos pensar, né, Pablo, tu viveu isso, os departamentos de física, eles parecem muito frios, muito gelados, as pessoas ficam muito reclusas, né? E ali na Universidade de Waterloo, ali no IQC, não, você tem toda uma parte espelhada, você tem ambientes de colaboração, você tem escadas que você tem que subir e descer, que levam você a encontrar as pessoas, tem ambientes para alimentação, então você tem muito, né, uma convivência social, que eu vi isso ali, que eu também vi lá no Perimeter Institute. Então, temos um ambiente de pesquisa física um pouco diferente do que nós temos no Brasil, né? As pessoas estão fazendo algumas perguntas, vamos ver o que está aparecendo aqui. O Daniel tem algumas perguntas. Quais seriam as características dos problemas que não seriam solucionáveis, mesmo utilizando um computador quântico potente? Poderia citar algum exemplo? E quais tipos de criptografia seriam mais adequadas ou viáveis para manter a segurança da informação perante um computador quântico? Tá. Eu acho que posso reunir as duas questões numa só. Hoje em dia existe um campo de pesquisa que é a criptografia, não lembro direito o nome, mas é uma criptografia meio não vulnerável à quântica. Ou seja, basicamente é uma criptografia que não tem a sua base nos protocolos de fatoração de números gigantes. Ou uma outra coisa para as quais existam protocolos quânticos que consigam derribar elas. Basicamente, tem um problema. A criptografia usa isso. Mas existe um algoritmo quântico que destrói meu protocolo. Tá, então mudo de protocolo. Enquanto não existe outro protocolo que consiga derribar ele, você fica seguro, fica numa criptografia ainda segura. O problema vai para aí. Vão saindo algoritmos quânticos que resolvem diferentes problemas. E isso aí, basicamente, é algoritmo-problema. Algoritmo-problema. Você pode resolver problemas desde que exista um algoritmo que consiga resolver eles. Isso aqui é parte, por exemplo, do que os matemáticos fazem agora. Os matemáticos procuram algoritmos quânticos que consigam resolver problemas. Meio que é por aí. Os problemas que resolve o computador quântico, por enquanto, são muito especiais, muito focados. Então, vai por aí. O computador quântico nem resolve tudo, mas tem muito mais potência para algumas coisas específicas. E essas coisas específicas vão depender de duas coisas. Que exista o protocolo quântico, o algoritmo quântico que consiga resolver ele. E dois, que se consiga implementar o protocolo. Nem sempre o protocolo vai ser implementável num sistema.
De repente fica mais complicado, precisa de mais qubits. De repente os qubits que você precisa são um monte, e não consegue ter um monte deles já prontos. Então vai por aí. A pergunta da Larissa Rosa, ela faz ciência da computação na UFSC, que foi a universidade onde eu me licenciei. Como eu posso me envolver nessa área? Ela está perguntando se ela faz ciências da computação. Tá. Ciência da computação não é uma área que somente no Waterloo tem uma cercania à computação quântica, nem sempre assim. Basicamente, você tem que procurar o grupo de pesquisa que faz isso. Mais ou menos é assim. Eu procuro, sempre que você vai para um programa, você procura uma universidade que tenha um grupo de pesquisa do seu interesse. Então, se você vai para a área de ciência da computação, você vai procurar uma universidade que tenha um grupo de pesquisa que faça o que você procura. E existem grupos de ciência da computação que eles fazem já pesquisa em computação quântica. Tem um monte. O IQC é um deles, mas tem um monte mais no mundo. Eu acho que também no Canadá tem algumas outras. Tem a Universidade de McGill, que eu me lembro, que fica em Montreal, que é na parte que fala francês no Canadá, e que eles têm um programa muito forte de computação quântica em ciência da computação. Tem uma aí, que eu me lembro. Na Europa, acho que também tem um monte disso, mas, assim, é para procurar, como todo programa de pesquisa. Tem que saindo da graduação para pós-graduação, tem que ver onde que você vai se encaixar melhor, né, de acordo com seus interesses. Vale a pena dar uma olhadinha no que está sendo desenvolvido na UFSC mesmo, de repente no departamento até de engenharia eletrônica. Eu sei que eles fazem umas pesquisas bacanas lá, porque eu cursei um tempo de engenharia eletrônica. O Dante está dizendo, li em algum lugar que os experimentos que tiveram diferenças quando observados e quando não foram, devido às interferências causadas pela luz usada para observar. É verdade? Então, ele tá falando dessa questão da interferência quando você tem um sistema e você o observa, em relação a quando você tem um sistema e você não o observa, você vai ter resultados diferentes. Então, eu acho, né, Pablo, diretamente relacionado ao experimento dupla fenda, por exemplo, né? Se você tem detectores nas fendas, você tem um resultado. Se você não tem detectores nas fendas, você vai ter outro resultado, porque você pode, né, colapsar a função de onda, você colapsa, deixa de observar o comportamento quântico. Eu acho que era nesse sentido, né, que o Dante estava perguntando. Tá. Como os lasers que... desculpa, pode falar. Não, sim, basicamente se fala que foi isso que eu mencionei das regras da mecânica quântica, ou seja, você tem uma superposição e incerteza na medição. Você tem aí as duas regras que vêm do fato que você, se não realiza medição nenhuma, você preserva o comportamento de onda. Mas na hora de você medir, o fato mesmo de eu medir já interfere já estraga a quântica. Então, aí, essa dualidade. Esse fato mesmo, esse fato que você falava de enxergar, de observar mesmo, é um fato de você fazer algum tipo de interação que já estraga a realidade quântica, a mágica quântica que eu falei. Vai por aí. Estava aqui vendo outra mensagem que falava do problema da criptografia quântica está na distribuição de chaves. Tá, tem duas coisas aí. O problema que eu mencionei é a criptografia tal que ela é como protocolo de gerar a chave. Ou seja, chave basicamente é que eu falo com uma outra pessoa e vamos dizer, eu escrevo uma mensagem, você escreve uma mensagem e você se comunica. Vamos dizer que a nossa regra vai ser que vou mudar a primeira letra de cada palavra e vou fazer um truque aí e mando mensagem. O truque aí tem a ideia de eu criptografar minha mensagem. De jeito tal que na hora que eu mando para você, se no meio alguma pessoa vai pegar a mensagem, não tem jeito de ela pegar a mensagem de não, porque tem uma codificação aí. Você fez um truque para que ninguém consiga
entender o que tem a mensagem. Esse fato de ter um truque e que nas duas partes você comunica esse truque é o que se conhece como chave. Ou seja, eu tenho uma chave, que é o truque que vou fazer na minha mensagem, e que você tem que ter a mesma coisa. Mas como que eu comunico a você de um jeito seguro qual que é a chave? E essa aqui é a chave quântica, né? É um protocolo pelo qual você consegue transmitir uma chave sem você ter problema de mandar para uma outra pessoa. E se for o caso mesmo, você consegue consegue determinar se alguém tem no meio que está interferindo com a sua comunicação. Isso aí é protocolo de chave quântica. Então, sim, tem várias coisas aí na criptografia quântica. Tem uma parte de como você faz criptografia agora, e que o algoritmo de Shor, o que ele faria seria quebrar a criptografia, e tem a criptografia quântica, que é o protocolo mesmo que você distribui uma chave, e você se põe de acordo para fazer esse truque. Mas comunicar essa chave é o problema. Não existe uma forma clássica segura ainda. Por outro lado, também acontece que a distribuição de chave quântica é a coisa mais comercial hoje em dia. Já tem um monte de versões comerciais de distribuição de chave quântica que já existem no mercado. Isso aí é bem interessante. Quântica nem está tão afastada de chegar no mercado. O Calixto pergunta, como os lasers que estavam nos slides são usados na computação quântica? Eu acho que ele estava falando daqueles computadores quânticos que é basicamente sua pesquisa também, né, Pablo? Onde que está? Calixto, ele fez a pergunta às 13h53, está um pouquinho para cima. Como lasers? Como os lasers que estavam nos slides são usados na computação quântica? Tá. Falei dos lasers em dois sentidos. O laser como tal, que ele tem uma base na mecânica quântica porque tem a ver com níveis atômicos, tá? Essa é uma parte. E os lasers são a luz que a gente usa sempre. Ou seja, os lasers, a gente pode usar eles para gerar fotos individuais. Tem um protocolo, um jeito de você usar um laser. Você pode usar uns cristais bem especiais, em que você manda um feixe de luz do laser, e esse cristal gera fotos individuais. Essas fotos individuais são as que a gente pode usar como qubits. Isso aí é o que tem a ver com o laser, na minha apresentação. Os lasers podem ser usados usando um cristal especial, podem ser utilizados para gerar fotos individuais. E as fotos individuais são os qubits que eu vou utilizar para a computação quântica. Pessoal, eu não sei se vocês já tinham visto, por exemplo, aquela foto. Volta ali um pouquinho, Pablo, se possível, naquela foto que você tem dos computadorzinhos quânticos ali. Igual a foto da inferior direita que está nesse slide. Tu consegue voltar naquela outra? Qual? Volta um pouquinho, mais um pouquinho. Tá. Aí. Isso aqui a gente montou quando eu estava no Schrödinger's Class, e assim, quem se interessa minimamente por física, essa é uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida. Isso é muito bacana. E eu imagino que, Pablo, você trabalhando com isso, assim, é muito divertido. O pessoal acha que, de repente, física é chata. Isso é muito, muito, muito legal. Uma das coisas mais divertidas que eu já fiz mesmo, assim, muito bacana. É bem bacana. Eu concordo. A gente tem uma pergunta aqui do Genilson. Ele está dizendo, sabemos que tempo é igual a dinheiro. Então, seria interessante falar um pouco mais sobre a escala de tempo para processamento de informação dos computadores quânticos em relação aos computadores clássicos. Acho que é muito mais rápido. Né? Vai depender porque, assim, como eu já falei, os algoritmos quânticos, eles são os que determinam quanto que dá para fazer mais simples o processo na versão quântica. Ou seja, tem um problema. O problema, eu procuro um algoritmo quântico que resolve ele. Mas não tem uma única relação de tempo. Por exemplo, a fatoração tem um desescalamento de exponencial para logarítmico. Mas tem uns outros algoritmos que não fazem tão rápido ou mais rápido. Então, vai depender. Vai estar dependendo, de novo, do algoritmo quântico, quanto que ele consegue
simplificar ele em tempo e como que vai ele ser implementado na hora. Porque também pode ser que o meu algoritmo quântico é bem legal, mas precisa de 20.000 qubits. Mas não dá para ter 20.000 qubits agora mesmo. Tem que ter uma tecnologia adequada. Então, vá por aí. Vá por aí. Os qubits vai depender dos qubits que eu vou usar e do algoritmo quântico que vou usar. A gente ainda está desenvolvendo a tecnologia, né, para ter algo robusto que possa fazer esse tipo de processamento. O Josiel disse aqui, ó, a computação clássica, simplificando, é baseada em input, processamento e output, sendo o output o resultado que queremos utilizar. Então, dado essa sobreposição dos resultados na computação quântica, como é definido o output? Como é criado o output de um algoritmo em computação quântica? O output é gerado aí, vamos dizer, eu já mostrei para vocês, acho aqui, basicamente como que, vou voltar aqui. Tá, esse aqui é o circuito, vamos dizer, clássico, um circuito que usa as portas lógicas para gerar a computação que a gente conhece hoje. Tem um input que vem a ser o A, B, esse in aqui, e o Cout, e esse aqui, que as duas partes levam a resposta em si. Ok? Mas também, na versão quântica, tem um circuito. Tem esse circuito quântico aqui que eu já mostrei. Também tem portas lógicas, tem portas quânticas. Do mesmo jeito, você tem um input aqui, que são esses símbolos aqui com zeros e essa barra e esse simbolinho aí, e que levam para o outro lado. Aqui também tem um output. Você tem um input aqui, que é o estado quântico com que você começa, tem as portas lógicas e você tem um output. É a mesma coisa. Nesse sentido, a coisa não muda muito. Tem alguns detalhes aí, como que tem que ser um processo reversível, mas são detalhes mesmo que são parte da computação quântica como tal, que permitem sua implementação. Mas a ideia básica de um input e um output se mantém. Não tem muita coisa diferente aí. Como criado o output é o resultado de eu fazer que os qubits da entrada façam operações nas portas lógicas. Uma porta lógica clássica, eu tenho 0, 1, e dependendo das portas que eu use, vai ter verdadeiro ou falso, ou seja, 1 e 0, são as operações que eu utilizo. Tenho um monte de operações lógicas, conjunção, disjunção, condicional e tal, um monte delas. E vou ter a mesma coisa parecida numa versão quântica. O input tem um monte de qubits que ele fazem uma operação, tipo uma conjunção, disjunção e assim, mas na versão quântica. Depois disso, a gente conseguia o resultado, é o output. É a mesma estrutura, aí não muda muito não. A lógica da computação ela é sempre basicamente as mesmas, né? É a mesma linha. Sim, O Diego mas de repente aqui o problema é que o feito da sobreposição fica meio enrolado. A sobreposição não é um problema tão assim, porque na hora final você vai medir. E quando você mede, aí você tem um resultado. Já não tem mais sobreposição. Agora, a gente usa a sobreposição como uma mágica para as portas quânticas funcionarem. Ou seja, desde que você tenha o sistema quântico no circuito, ela vai se manter como uma mágica quântica. Ou seja, a mágica quântica vai deixar aí essas coisas muito mais legais. Mas na hora de você ter um resultado, você mede. A medição já não é quântica mais. Ou seja, o processo quântico, a mágica quântica serve para o processo. O resultado já você mede e acabou. Não é mais quântico. Ele não tem nenhuma dualidade, né? Assim, dupla possibilidade, né? A medição é um valor exato, né? Só usa a mágica para fazer o processo.
A gente tem uma aqui, o João Klein perguntou, né, ele faz engenharia elétrica no IFSC, como as universidades brasileiras se encaixam nesse tipo de pesquisa, daí eu falei, né, como você fez o mestrado na USP, para ele dar uma olhadinha em grupo de pesquisa lá, de repente tem alguma pós interessante, tu conhece mais algum grupo, de repente? Tá ok. Sim, justamente eu queria falar disso. Eu já me formei na USP. Eu sou peruano de nascimento. Nasci aí, eu fiz meu bacharelado aí no Peru. E depois eu queria fazer minha formação em ótica quântica. Em computação quântica, ótica quântica e esse monte de coisa quântica. Então, na hora de eu procurar programas, eu vi a USP como um bom programa e um bom grupo de pesquisa. É um grupo muito legal aí em São Paulo. Depois eu já tinha visitado o IQC no 2014, parte do meu bacharelado, num outro programa que não mencionei aqui, parecido ao QCSIS, que é aquele para estudantes de ensino médio, que era o USQIP, que era basicamente a mesma coisa, mas para estudantes de bacharelado. E aconteceu que para mim era a primeira vez, primeiro, que eu saía do país, nunca tinha saído do país, e segundo, que foi uma oportunidade para conhecer uma universidade que faz pesquisa bem legal. E bom, também que eles ofereciam bolsas que permitiram que eu fosse para lá, porque de outro jeito eu não teria conseguido ir para lá. Para mim foi um monte de coisa nova, é impressionante. Um monte de coisa enquanto pesquisa, porque tem um monte de coisa que não tem jeito de ser feita no Peru. E também que gostei muito que tinha um monte de linhas de pesquisa, matemáticos, engenheiros, cientistas, apontando de uma só direção, a direção de fazer um computador quântico. Isso aí eu achei muito legal. Tem um monte de gente tentando chegar no mesmo ponto. O que eu queria falar do Brasil era que, para eu chegar no Canadá, que era minha meta final, eu queria primeiro passar pelo continente. Ou seja, eu gosto muito do meu país, mas se eu quiser, no futuro, fazer uma coisa no meu país, seria muito difícil pensar em fazer isso sem ter uma ideia do que acontece no bairro. O bairro é a América do Sul. E a América do Sul, se eu falar do lugar mais importante em pesquisa, é o Brasil, sem dúvida. O Brasil tem um monte de pesquisa feita, tem um monte de programa de pesquisa, um monte de bolsa feita, para ser entregada. Ou bom, tinha um monte de bolsa, agora tem um pouco menos. E eu gostei muito da experiência, eu gostei muito de conhecer o Brasil, muito de conhecer a realidade da pesquisa no Brasil, que é muito boa. Ou seja, tem um monte de coisa feita, tem um dos como se chama? Dos síncrotrons mais grandes do mundo aí em Campinas, em São Paulo. Tem um monte de bolsa para fazer um monte de experimentos bem legais. Tem programas de fomento que permitem aos grupos de pesquisa adquirir muito mais equipamento, que, bom, nem tanto assim quanto outros países de América do Norte ou a Europa, mas é bem mais do que tem no Peru, com certeza. Então, desde o sistema de ajuda ao pesquisador, que tem aí, ou seja não sei como que funciona exatamente aí em Santa Catarina, mas em São Paulo tem a FAPESP e tem o CNPq e o CAPES, que fornecem ajuda aí aos grupos de pesquisa. Isso aí no Peru tem só um para o país todo, e nem assim ajuda muito. Só para começar, não tem bolsa, não existe bolsa, e as bolsas que eles têm são como que bem difíceis de eles entregarem, ou seja, você tem que meio rogar para eles darem uma bolsa. Então, bem chato. Eu gostei da experiência do Brasil, porque eu considero que tem um monte de coisa para ser feita, tem um monte de gente muito bem formada, incluso tem coisas que ainda gosto mais do que aqui no Canadá. Mesmo que não pareça certo, mas eu falava outro dia com a Camila que ainda lembro muito das coisas que tinha na USP,
por exemplo, para fazer criação de coisa, para fazer como se chama isso? A oficina mecânica e um monte de coisa que o brasileiro tem que procurar um jeito, dar um jeito para fazer a coisa ser montada e que, de repente, não, o primeiro mundo é muito mais simples, mas às vezes é bom ter aquela coisa para você seguir avançando para frente, né? Então, eu não ficaria meio ficando muito, como dizer, muito olhando mal para as pesquisas do Brasil. Eu acho que poderia ser melhor, mas é um bom referente para o mundo. É um bom referente. Eu gostaria de muito de vocês considerarem essa opção de fazer pesquisa, que uma, uma carreira muito bem gratificante. De repente, às vezes, não, em termos de grana, não muito, mas você chegar no resultado que você conseguir explicar o que a natureza fornece, o que acontece na minha vida toda, em diferentes sentidos, é muito gratificante. Você ter uma ideia melhor do que acontece no seu mundo é bem gratificante. Eu acho que no Brasil, Pablo, eu estava conversando essa semana com um colega meu, ele foi meu colega ele estava no mestrado quando eu estava na graduação, mas a gente estava sempre no mesmo grupo de amigos na universidade, e ele abandonou o doutorado antes de defender, porque a gente tem que escolher bem no Brasil o campo de pesquisa, talvez, para ter melhores oportunidades de inserção no mercado, caso a gente não tenha uma universidade disponível para trabalhar, né? Porque o caso que ele começou a ver, ele desistiu, é porque tinha colegas dele, doutores, com excelentes pesquisas, mas sem campo de trabalho. Quem vai para essa área, de repente, é interessante cuidar e ir para uma high-tech, assim, uma linha mais de uma aplicação mais seletiva, de repente, mais valorizada, porque senão o mercado de trabalho é um pouco cruel com os físicos, Sim, né? eu concordo com isso, eu concordo com isso, mas também acho que é bem assim no nosso continente. Por exemplo, eu acho que, inclusive, eu acho que é melhor no Brasil do que no Peru. Porque, pessoalmente, quando eu cheguei no Peru depois do meu mestrado, acha trampo bem difícil. Mas, o que acontece? Um monte de gente dos meus colegas da USP, que meio que resolveram acabar o mestrado e sair para o mercado de trabalho, um monte deles se especializaram em análise de dados. Análise de dados é uma coisa que os físicos e os cientistas têm muito bem trabalhado. E isso tem muito sucesso no mundo bancário. Tá, ok. Por enquanto não dá para fazer pesquisa e ter um emprego sossegado, mas tem um monte de coisa que hoje em dia é feita por economistas, porque o mercado de trabalho também não conhece as capacidades do físico. Os cientistas não são bem conhecidos no dia a dia. Muitas de vezes as pessoas acham que para tal emprego precisam de um economista ou um cara que faz isso ou aquilo. Mas o físico tem um monte de habilidades que, se a gente não conseguir se expor, também a gente fica para trás. Eu acho que, por enquanto, é difícil achar trabalho na pesquisa, mas no mundo laboral geral, acho que nem tanto. Ou pelo menos está virando para melhor. Aqui no Brasil, aqui no Canadá, por exemplo, já existe algumas coisas, alguns mercados laborais já em pesquisa, feita por empresas que fazem pesquisa mesmo. Tem empresas de tecnologia quântica que estão sendo formadas, tipo startups, que eles já estão procurando pessoas que se formem em áreas de ciências quânticas. Então é importante isso também. Bom, também tem outro mundo, que é o mundo bancário, o mundo de análise de dados, análise de risco bancário e assim, que o cientista tem um monte de capacidade para fazer, mas eu acho que eu fico mais otimista por isso. Não gosto de ficar tão depressivo naquele quesito. Não, eu vejo também um caminho de melhora, né? Tá melhorando, Sim, sim. certeza. Eu gostaria de compartilhar uma outra coisa que eu queria falar aqui. Vou compartilhar aqui. Deixa eu ver. Dá para ver aí?
O BBC News? Tá aberto. Tá abrindo, tá abrindo. Deu para ver? Abriu. Tá ok. Não, uma coisa que sempre ouvia falar é que um monte de gente falava, nossa, cara, pessoas que vão para a ciência são gênios. Cara, eu não considero que eu sou gênio nenhum. Eu não fiz coisa impressionante assim. E eu faço mesmo pesquisa em ciências. Eu achei aqui esse artigo da BBC News do Brasil que fala das péssimas notas do Alan Turing. O Alan Turing, meu Deus, o Alan Turing é o pai da computação. Ele é o pai que deu lugar a um monte de coisa que hoje a gente usa para computação. Se vocês já assistiram o filme de... Não sei como que é o nome de... Jogo da imitação. Tá, jogo de imitação, de Imitation Game. Esse filme aí mostra quão que era ele importante na hora de descodificar as mensagens dos inimigos. Isso permitiu reduzir o tempo da guerra naquela época bastante. Depois, já foi mais conhecido pelos avanços que ele forneceu na computação. A computação como hoje em dia a gente conhece, não seria igual sem o Turing. E o Turing, como veem vocês aqui, não é um gênio, assim. É um cara que se esforçou muito. É um cara que conseguiu muitas das coisas que ele achou por muito esforço. E também com criatividade, né? Ou seja, não acho que o gênio, que muita gente chama de gênio, é estritamente assim. Eu acho que também tem muito a ver com quanto que você tem de interesse. Eu acho que mais vai pelo fato do interesse e da empolgação. Eu acho que empolgação também tem muito a ver com que você fique em frente. Não adianta você fazer um programa muito complexo se você não fica meio empolgado pelo que você faz. Você vai ficar muito tempo envolvido naquela pesquisa e você pelo menos tem que procurar alguma coisa, não que você fique empolgado. Sem empolgação, acho que não dá para fazer nenhuma coisa. E a vida do cientista, a vida do doutorando, como estou fazendo agora, também não é ficar com o livro o dia todo. Gente, não consigo nem fazer isso o tempo todo. Ou seja, eu fico também ficando com videogames. Ou seja, não tem jeito de ficar somente ficando com um livro. Não fala isso para meus alunos, pelo amor de Deus. Não, mas tá bom. Mas o que eu quero falar é que a vida do cientista é uma vida bem mais normal do que muita gente acha. E dá para fazer muita coisa, dá para ir para balada, dá para ir para carnaval. Quando eu estava no Brasil, bom, eu ainda me lembro do carnaval. Dá para ir para forró, na USP tinha um bom grupo de forró aí na USP. Nossa, a vida é bem mais normal do que a gente acha. Então, não dito não. Tenho pessoas que dizem não, assim, nossa, Camila, você se formou em física, você deve ser muito inteligente. Eu digo, não, eu sou muito teimosa, porque eu comecei o curso, enquanto eu não terminei, eu não larguei o curso. Então, eu acho que eu entendo isso que você está falando, é mais uma questão de trabalho e dedicação do que uma iluminação do universo. É muito trabalho mesmo, mas que bom que dá para... Eu não fiz doutorado em educação, nem mestrado, aliás, em física, né? Eu fui para educação no mestrado já, mas é bom saber que dá para ter uma vida normal, é bom que os nossos estudantes saibam disso. Sim, porque... A gente está encaminhando para o final. Pablo, suas considerações, seus comentários? Bom, sim. Basicamente, eu queria primeiro agradecer pela invitação. Eu gostei muito de dar uma palestra para vocês, meio que eu consegui dar alguma coisa do que eu sei para vocês terem uma ideia melhor desse mundo aqui, da física, da computação quântica e desse mundo tão maluco aqui. Eu também queria explicar quanto que a física, se vocês conseguiram perceber, tem muito a ver com a empolgação que também coloquei, né? Eu gosto muito da física. A física, para mim, é minha vida. Mudou minha vida. O fato de eu ter uma ferramenta para chegar ao mundo de um jeito diferente, para mim é muito revelador.
Somente para contar uma coisa muito pequena, uma das coisas que me levaram para seguir o programa da física foi que na escola, eu tinha uma dúvida muito básica, que era, por exemplo, eu gostava muito da rádio, né, enquanto que ela permitia comunicar de uma parte para outra, sem elas estarem em contato. Então, eu ficava aí na dúvida. Como, como dá para que eu possa ouvir um cara que está quilômetros longe daqui e eu consigo ouvir aquela música, aquele locutor e tudo isso? Como dá? Não consigo enxergar isso. Eu quase pego um programa de engenharia. Bom, engenharia foi bem legal, mas eu não me chegava bem naquele programa porque eu acho que engenharia tem mais a ver com como tirar o produto mais, vamos dizer, como tirar o suco da laranja. Eles não se focam muito em como que a laranja faz o suco, mas como tirar o suco da laranja. No meu caso, eu gostava de saber como que a laranja faz o suco que tem dentro. Então, bom, interesse de uma pessoa se vai é mais por tirar mais rédito da tecnologia. Meu caso era saber como que as coisas funcionam. E a física deu essa resposta para mim. Eu adorei a física e adoro até agora. E física dá para você misturar muitas das coisas do dia a dia. Eu gosto da música. A música posso chegar de um jeito distinto. Eu gosto da astronomia. Eu gosto de chegar para as estrelas. E posso chegar às estrelas de um jeito distinto agora. Eu gosto da ótica. Eu gosto de brincar com lasers. E os lasers, nossa, tem um monte de aplicações, um monte de coisa que dá para descobrir o mundo pequeno, o mundo das coisas que a gente nem se imagina. E sem falar de outras aplicações. Em geral, a física deu para mim um novo jeito de enxergar o mundo. E é isso que eu quis para vocês compartilhar. Finalmente que a física, a ciência, não é para gênios. Eu achava isso quando eu estava na escola, e meus pais também achavam isso, mas acabou sendo distinto. A física é mais normal do que a gente acha normalmente. E assim, eu agradeço muito novamente a invitação, o convite, e bom, gente, seja qual for o seu destino no mundo depois da escola, do ensino médio, ou do programa que você esteja, fiquem sempre procurando empolgação, porque eu acho que você pode ter muita coisa na frente, mas se você mantém a empolgação, você sempre vai ficar feliz. Eu asseguro. Obrigado, gente. Muito obrigada, Pablo. Para fechar a nossa sessão, já que você falou de escola e dessa empolgação, eu só queria agradecer a professora Roseli, que está entre os nossos, que é as pessoas que estão acompanhando, né, a nossa transmissão, a nossa conferência. A professora Roseli foi a minha professora de física do primeiro ano do ensino médio, e quando eu vi ela dando aula, eu olhei para ela e falei, eu quero estudar isso. É isso que eu quero fazer da minha vida. Ela é a grande inspiração para toda a minha carreira acadêmica e toda a minha carreira profissional, e muito obrigada por estar aqui nos acompanhando. Muito obrigada, Pablo, muito obrigada a todos vocês que fizeram essa caça ao tesouro do conhecimento físico para nos acompanhar nessas meets e tudo. Nós vamos enviar os certificados em breve e também o link dessa gravação para que vocês possam compartilhar, para que vocês possam rever, possam usar em aulas e tudo mais. Tá bom, pessoal? Vamos desconectando então. Pablo, muito obrigada, sucesso. Fiquem em casa, álcool gel, lavem as mãos e cuidem de si mesmo e dos seus. Obrigado, eu.